Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos estar fazendo a leitura do texto 3, 4, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de número 3, 4 e 8. Glória a Deus. Graças a Deus, mais uma vez, nós estamos na casa de Deus. Chegou a hora tão esperada de ouvir Deus falar. Você gosta de falar que eu sou apaixonado pelo mistério da palavra que é revelado em Cristo Jesus. Que nós possamos nunca negligenciar o poder da palavra de Deus. A Bíblia nos afirma em Lucas 11, 28 que bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Mateus 4,4, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Eu quero fazer uma pergunta: tem alguém que acredita que a palavra pode salvar? Que a palavra pode libertar, que a palavra pode curar, que a partir de hoje a sua vida pode mudar por causa do poder da palavra de Deus? Glória a Deus. Vamos para a leitura do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo de número 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pai, que no nome de Jesus Cristo, nessa noite, não seja eu pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus usando a minha boca para falar com a tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Você que pode passar o assento. Glória a Deus. Só aqueles que podem glorificar. Se você sentar e não puder glorificar, eu tenho certeza que o pastor Fábio vai poder te liberar, ficar em pé o culto todo, tá bom? Mas se você quiser glorificar sentado, pode sentar. Queridos, nós vemos aqui no primeiro capítulo do único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, e alguns gostam até de nomear esse livro não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo de Deus, porque nesse livro nós contemos a história da descida do Espírito Santo. Nesse livro nós contemos maravilhas, sinais e que transformaram aquela época na igreja primitiva. Ali em Atos dos Apóstolos nós temos a primeira menção da nossa religião, que ainda era chamada de caminho. Então em Atos dos Apóstolos nós temos histórias magníficas que podemos aplicar para as nossas igrejas. Eu quero aqui trazer para vocês uma contextualização. Nesse momento em que o texto se refere, Jesus já era o Jesus ressurreto. Ele passou 40 dias falando, ensinando aos seus discípulos como fazer, como guiar, como falar, porque era bem verdade que ele disse que ele não ficaria por muito mais tempo, mas ele iria subir. Mas como a palavra nos diz em João 14, ele não nos deixaria órfãos, ele derramaria do Espírito Santo de Deus, que andaria com seus discípulos, com seus seguidores. Eu gosto muito de falar do Espírito Santo de Deus, e eu creio que é uma honra muito grande para nós termos o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. Se você for ler a Bíblia Sagrada, especificamente no Antigo Testamento, você vai notar que o Espírito Santo de Deus agia, mas não da mesma forma que no Novo Testamento.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em homens. O Espírito Santo descia, capacitava e voltava para os céus. Nós temos exemplos como Sansão, que mesmo falho, mesmo pecador, foi capacitado pelo Espírito Santo para receber a força. Mas toda vez que ele concluía o seu trabalho, o Espírito Santo de Deus voltava. Sendo assim, Sansão não conseguia fazer qualquer trabalho, mas o trabalho do Espírito Santo capacitava. E eu já quero liberar a palavra só para quem é obreiro, só para quem faz a obra de Deus. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo descia para capacitar e ir embora, se o Espírito Santo desceu e habitou, significa que nós temos uma obra para fazer diariamente. Enquanto no Antigo Testamento o Espírito Santo descia para capacitar o homem para uma determinada situação ou uma determinada ocasião, se nós temos o Espírito Santo de Deus diariamente, significa que nós temos uma obra para tomar conta diariamente. Eu quero te relembrar, eu quero deixar você saber nesta noite que se Deus confiou o Espírito Santo para a sua vida, é porque Ele confiou uma grande obra para a sua vida também. Se Deus confiou o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, Ele também confiou um grande trabalho para as nossas vidas. Que nós possamos não negligenciar as ações do Espírito Santo, mas saber que se Ele está conosco, há um propósito: avançar em prol do reino de Deus. Querido, sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante porque nos 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, por muitas ocasiões, nós encontramos divisão entre os discípulos. Nós vemos em Lucas capítulo 9, versículo 46, em que os discípulos começam a discutir quem é o maior. Também em Lucas 22, versículo 24, a mesma questão. Marcos capítulo número 10, os filhos de Zebedeu chegam a Jesus e perguntam: será que nós podemos assentar um à direita e um à sua esquerda quando o Senhor for elevado aos céus? Você percebe aqui que mesmo os discípulos trabalhando como um grupo, havia divisão, havia ali um sentimento um tanto quanto egoísta, ministerialmente falando. Um queria ser maior que o outro. Nós vemos aqui, por exemplo, na figura de Pedro sempre querendo demonstrar que ele estava presente com Jesus. Quando Jesus afirmou que ele iria para a cruz, não é bem verdade que Pedro assumiu, falou para ele dizendo: Jesus, pode todo mundo te largar, mas eu não te largo. Pedro nessa fala não é só uma fala do Senhor para Jesus: eu estou contigo, mas ele também dizendo assim: quando todos se abandonam, eu vou continuar contigo. Só que ele não quer atingir um nível de respeito com Jesus, ele quer atingir uma maioridade perante os discípulos. Então nós entendemos aqui que nos 3 anos e meio de ministério de Jesus havia uma certa divisão, havia certas considerações que não eram feitas entre os discípulos, e Jesus veio consertar isso nos 40 dias em que ele esteve ressurreto. Só que olha que interessante, onde há divisão não há revelação de Cristo. Onde há divisão não há revelação de Cristo. Aleluia! Quando Jesus faz um caminho para Emaús, ele encontra 2 seguidores, 2 discípulos. Eles conversam com Jesus, eles o recebem na sua casa, eles dão o que comer, mas não reconhecem a Jesus, somente ao partir do pão. Por quê? O partir do pão significa união. Quando o povo hebreu sentava para comer, e ao partir do pão significava um elo de amizade, um elo de união. Então, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem quem era aquele homem, e era Jesus. Ou seja, onde há desunião não há revelação de Jesus, mas onde há união, Jesus Cristo tem liberdade para trabalhar. Perceba aqui, em nome de Jesus Cristo, quando Jesus vai para a costa e ele encontra Simão Pedro pescando, tanto Pedro quanto os demais discípulos não reconhecem que é Jesus. Jesus opera o milagre, a segunda pesca maravilhosa, e eles só reconhecem a Jesus quando eles voltam do barco. E então João é o primeiro a perceber: falta de união traz cegueira espiritual. Jesus veio consertar isso. É por isso que no versículo número 3 nós vemos aqui que
Jesus, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Jesus estava com eles nos primeiros dias, mas eles não reconheciam. Mas se Jesus diz que ele foi visto agora, significa que dentro desses 40 dias eles restauraram a união como um grupo de discípulos. Aleluia. E nós vemos isso na permanência do cenário, nós vemos isso na oração de um só objetivo. Quando nós vamos para o versículo 4, a palavra diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Queridos, aqui é muito interessante as revelações bíblicas que temos neste versículo. A primeira coisa que Jesus diz é: não se afaste de Jerusalém. Um obreiro tem que ter a ciência do seu tempo em Jerusalém. Um obreiro, uma obreira, um crente, uma serva de Deus precisa ter a ciência do seu tempo em Jerusalém. Jesus passou 40 dias com eles, mostrando sinais infalíveis, a palavra diz. Mas não era o tempo de partir para outra região, era o momento de ficar em Jerusalém. Peço que redobre a sua atenção. Se Jesus diz para ficar em Jerusalém, Ele não quer que eles se espalhem pela terra agora, Ele quer que eles ficam em Jerusalém juntos, unidos. Quantas pessoas, aqui não tenho certeza disso, mas quantas pessoas hoje em dia gostam de estar em todo lugar, menos na sua Jerusalém local? Quantos homens, quantas mulheres de Deus gostam de visitar outras igrejas, outros ministérios, outras casas, outras famílias, mas não tem prazer em ficar em Jerusalém, não tem prazer em ficar onde todo o corpo de obreiros estabelece junto, para um momento de comunhão, para um momento de aprendizado, para um momento de crescimento e alinhamento para o reino. Posso te dizer uma coisa: o alinhamento do reino só vem com a união do corpo de Cristo. Se nós, como um corpo de Cristo, não estamos unidos, nós não estamos alinhando o reino de Deus. Na verdade, nós estamos desalinhando, bagunçando aquilo que teria que ser organizado. Mas eu quero crer aqui e dizer que essa igreja tem obreiros e obreiras que têm prazer na Jerusalém, que têm prazer de estar na casa de Deus, que têm prazer de servir aos seus companheiros, porque na Jerusalém eles são renovados. Perceba, o obreiro tem que ter ciência do teu tempo em Jerusalém. Imagina os discípulos viveram 3 anos e meio com Jesus, agora mais 40 dias aprendendo aos pés de Jesus, com sinais infalíveis. Imagino eu a vontade que eles tinham de sair para fora e começar a espalhar tudo que aprenderam nestes dias. Mas Jesus diz: fiquem em Jerusalém. É como se fosse um balde de água fria. Como eu estou falando com obreiros aqui, vocês vão se identificar. Por quantas vezes nós não temos uma palavra revelada de Deus, nós temos uma revelação da palavra do Senhor, e nós queremos extrair isso e colocar para o povo, compartilhar isso com alguém, mas nós estamos no nosso tempo de Jerusalém. Não é tempo de falar, é tempo de andar de mão dada. E nós ficamos incomodados porque nós queremos espalhar a palavra, nós queremos espalhar aquilo que nós estamos recebendo, nós queremos edificar pessoas com a palavra que Deus nos revelou. Mas Jesus está dizendo: fique um pouco mais em Jerusalém. Sabe por que é importante nós estarmos na Jerusalém? Porque na Jerusalém nós somos moldados de acordo com a doutrina de Deus. Quando nós estamos em Jerusalém, nós aprendemos a respeitar etapas. Quer que eu prove na Bíblia que nós precisamos respeitar etapas? Jesus Cristo só começou o seu ministério quando João Batista foi preso. Quando João Batista estava nas ruas, batizando e pregando o Evangelho, anunciando a vinda do próprio Cristo, Jesus Cristo não entra na cena para pregar. Mas quando João Batista é preso, Jesus Cristo vai para o deserto para ter confirmação do ministério e começar o seu ministério. Você percebe que o Simão Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, só começa o seu ministério da itinerância pregando a palavra de Deus quando Jesus é levado aos céus. Posso te dizer uma coisa? Vai chegar o teu tempo, continue perseverando em Jerusalém. Tem espaço para todo mundo, irmão. Tem espaço para todo mundo, irmão. Tinha 12 apóstolos, Judas saiu, foi reposto. Por
Porque aonde há obra de Deus, há espaço para todo mundo. Ele trouxe o primeiro sermão em Atos capítulo 2, mas mais à frente você vê os demais discípulos sendo enviados. Por quê? Na obra de Deus tem espaço para todo mundo, só que Deus só escolhe para enviar aqueles que honram a Jerusalém. Repita comigo: honrando a Jerusalém. Honre o tempo em Jerusalém, querido. Honre o seu tempo em Jerusalém. É em Jerusalém que você é lapidado. É em Jerusalém que você é forjado. É em Jerusalém que você é renovado. Talvez para os discípulos não fazia muito sentido. Jesus Cristo operou maravilhas. Jesus Cristo já ressuscitou. Ele provou que Ele está vivo. Vamos anunciar. E Jesus Cristo parece que joga um balde de água fria, dizendo: agora fique em Jerusalém. Eles vão para o Senado e vão começar a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz, Jesus diz: esperem a promessa. Só que acontece, tem muito obreiro, tem muito jovem, tem muito adulto que quer queimar etapas da presença de Deus. A palavra do Senhor diz: esperem a promessa. Mas a promessa já foi feita, para que esperar? Olha como Jesus é terrível na palavra. Esperem a promessa. Mas a promessa já foi feita em João 14. A promessa já foi feita em João 2. A promessa já foi feita em inúmeros versículos da Bíblia. Por que nós temos que esperar de novo? Nós estamos dizendo: não vai esperar mais a promessa, vai esperar o cumprimento. E aí tem gente que recebe a chamada evangelística, recebe a chamada pastoral, recebe a chamada missionária, mas não tem a paciência para esperar o projeto de Deus sair do papel. Queridos, entenda uma coisa: quando Deus faz uma chamada, não é que Ele vai fazer necessariamente de imediato. Deus tem poder para isso, mas normalmente Deus faz a chamada para a sua vida, para você ter a ciência do que você tem que se preparar. Davi foi ungido em meio aos seus irmãos, mas precisou esperar o tempo do rei Saul passar para ele assumir o trono. Salomão tinha a promessa, mas esperou o tempo do rei Davi passar para assumir o trono. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: se Deus fez a promessa, fica em Jerusalém, porque já Ele te envia. Não é simples, queridos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz em Números 23 que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus declarou uma palavra profética sobre a sua vida, acredite que ela vai acontecer. Acredite que ela vai se tornar real. Aí você diz: eu estou cansado de esperar. Eu estou cansado de esperar a minha chamada. Já foi efetuada, mas eu não vivo o meu chamado. Pode ser por isso mesmo que Deus não te enviou ainda, porque você está ansioso, porque você não se contenta em ficar em Jerusalém. Mas os discípulos tiveram essa ciência de ficar em Jerusalém, eles seriam revestidos. A palavra do Senhor diz que 120 homens, já não eram 12, eram 120 homens, estavam no cenáculo, queridos, para a glória de Deus. Deus me presenteou, estando presente no possível local, que foi o cenáculo. O cenáculo é um lugar alto, todavia o cenáculo era um lugar apertado. Para você ter noção, o cenáculo poderia ser mais ou menos do tamanho deste altar, de parede a parede, 120 homens colocados naquele lugar, em um só propósito, em um só pensamento. Sabe que Deus traz à minha memória agora? Que muitas pessoas, elas não gostam de estar do lado de outras, achando que a pessoa do lado está estragando o seu ministério. Há pessoas que não gostam de andar perto de outras, porque acham que andando perto delas não vai ter a evidência suficiente. Só que a palavra de Deus diz que os discípulos que operaram, que viram das maravilhas de Deus, que seriam os apóstolos da igreja primitiva, estiveram juntos no cenáculo. 120 tinha apóstolo e tinha seguidor, mas os apóstolos não se importaram de estar com os seguidores, porque na verdade eles sabiam que maior do que a baderna do cenáculo, maior do que o local apertado, maior ainda era a promessa.
glória. A promessa de Deus vai começar a trabalhar na sua vida quando você saber que do teu lado tem uma pessoa chamada também, tem uma pessoa comissionada também, tem uma pessoa com uma unção evangelística, com uma unção profética, tem pessoa com unção pastoral do seu lado, que também vai ser honrado. Eu declaro agora que nesta igreja todos vão respeitar o tempo, todos vão respeitar o ministério, todos vão respeitar o espaço do outro, porque tem espaço para todo mundo. 120 apertados, um de ombro com o outro, mas começaram a orar. Queridos, eu tenho plena certeza que Deus foi estratégico com isso, porque o pentecostal, quando junta com o outro e começa a orar, de mão dada, de braço dado, de ombro a ombro, algo começa a acontecer. Só que o que acontece? No primeiro dia eles oram e nada acontece. No segundo dia eles oram e nada acontece. No terceiro dia eles oram e nada acontece. E assim é por 6 dias. Só que eles confiaram na palavra de Jesus, porque Jesus diz em Atos dos Apóstolos capítulo 1, a promessa que ouviram de mim. Sabe qual é o problema de muitas pessoas na igreja atual do mundo? Eles esquecem que o que eles receberam, eles esquecem quem destinou essa palavra profética. Se quem te mandou a palavra profética foi o pastor, falando dele mesmo, você pode se decepcionar, mas se é Jesus que mandou a promessa chamada sobre a sua vida, não tem por que se decepcionar. Não tem por que se decepcionar. É interessante que a palavra de Deus afirma em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que os 120 ficaram, ninguém saiu. Por uma semana eles oraram, por uma semana eles buscaram, por uma semana eles estiveram no mesmo local, ombro a ombro, braço com braço, buscando o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer algo para a igreja aqui nesta noite. A partir do momento que você lembrar que quem te fez a chamada não foi o pastor, não foi a missionária, não foi o dirigente da sua congregação, mas foi Deus, você pode despreocupar o seu coração, porque você sabe que quem destinou essa palavra foi Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo traz destino da palavra, algo diferente acontece. A profecia se cumpre, as chamadas se tornam verdadeira, o ministério é efetuado, porque foi Jesus que mandou. Nós esquecemos do poder da palavra de Jesus. Ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo. Se ele falou, o corpo vai obedecer, porque todos os comandos do corpo vêm de onde? Vem da mente. Queridos, eles começam a falar no 7º dia, a palavra se cumpre, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Eu vou ler aqui para nós estarmos dentro da história. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar. Em outras traduções, estavam no mesmo objetivo. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma igreja unida, orando no mesmo objetivo, Deus derrama poder. Você vê que uma igreja dividida, o poder de Deus nunca se manifesta. E as pessoas se questionam por que nunca acontece um Pentecostes na minha igreja, porque nunca tem um culto assim profético, porque nunca eu consigo me conectar com o ambiente espiritual que está ocorrendo no culto. Deus está dizendo, porque você não está no mesmo objetivo do irmão do seu lado. Deus está dizendo, para uma igreja reunida eu derramo o poder, para uma igreja reunida eu derramo da minha glória, para uma igreja reunida eu derramo da minha capacitação. Você entende por que é importante estarmos em Jerusalém? Porque em Jerusalém os nossos planos são alinhados, em Jerusalém os nossos objetivos são traçados, em Jerusalém nós temos a convicção, Deus quer que nós façamos isso, então vamos fazer juntos. Então, queridos, quando eles estavam reunidos concordemente no mesmo lugar, significa que Deus iria honrar a chamada profética, porque na verdade eles estavam todos em um só pensamento, um só objetivo, um só destino, que era ser cheio do Espírito Santo. Não saíram até os confins da terra. É interessante que na promessa Jesus diz que vocês serão as minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto na Samaria e até os confins da terra. Só que aí Jesus diz para ficar
está em Jerusalém. Eu imagino conjecturando algum irmão do tempo dizendo assim: mas se Jesus Cristo quer que nós fomos para Judeia, Samaria, quer dar os confins da terra, o que nós vamos fazer em Jerusalém? A minha chamada é missionária, a minha chamada é internacional, a minha chamada é extramunicipal. Eu fui chamado para fora, pastor. Eu fui chamado para fora, o senhor tem que me liberar. Mas nos dizem: fica em Jerusalém. Antes de você sair para ser aceito pelos outros, você tem que ser aceito pela sua casa. Vai doer, mas vai durar. Muitas vezes há pessoas que saem para fora, pregam em tudo que é canto, mas quando chega na igreja local, não tem boa fama, não tem bom testemunho, não tem boas obras, não tem bom exemplo. Passa de nariz empinado, passa de queixo em pé, achando que por ter algumas agendas no mês é melhor do que o obreiro da casa, é melhor que o diácono, é melhor que um pastor, que às vezes prega de domingo e de Santa Ceia e de estudo bíblico. Que nós possamos entender que para toda chamada que Deus tem para um indivíduo, a capacitação vem em Jerusalém, aos pés de Jerusalém. Em Jerusalém você vai ser capacitado, em Jerusalém você vai aprender a aguentar o tranco que vai vir lá de fora. Ou você pensa que é fácil sair por aí fora para pregar? Para quem não é criado em casa, sair para fora é um terreno do inimigo. É um terreno do inimigo. Não importa se você está em igreja, queridos, eu não vou mencionar aonde, para não dar o que falar, mas em um conglomerado de agendas que eu fiz alguns meses atrás, houve cancelamento de algumas igrejas que tinham marcado comigo. Por quê? Porque ao me conhecerem, viram que eu era jovem, viram que eu era um cooperador. Então disseram: ele não tem calibre, ele não tem palavra para pregar na nossa igreja. Agora pensa comigo, não querendo me exaltar, mas dizendo como um obreiro do Senhor, servo de Cristo. Para uma pessoa que não é forjada em Jerusalém, qualquer decepção lá fora desvia. Qualquer decepção lá fora, larga o chamado. Qualquer decepção lá fora, larga o ministério. É por isso que Deus nos chama hoje, para honrar o tempo em Jerusalém. Talvez você diz: o pastor pega no meu pé, o pastor diz que eu estou fazendo errado, que eu sou um menino, que eu não dirijo a obra bem, que eu não faço do jeito certo. Deus está dizendo: eu pego o seu calo através do pastor, para você aguentar se na janela lá fora. Eu aperto o calo pelo teu pastor, para você saber que lá fora vai ter pedrada, vai ter ataque, vai ter dedo apontado. Mas se você honra Jerusalém, se você está firme em Jerusalém, quando você for para a Judeia, quando você for para Samaria, até os confins da terra, vão apontar, vão apedrejar, vão julgar, mas você vai estar de mãos abertas dizendo: só o Senhor é Deus. Eu sei aonde eu fui criado, eu sei aonde eu fui forjado. Em Jerusalém ele disse: eu sou aprovado, eu sou vermelho aprovado. Eu vou lá para fora sabendo quem eu sou. Você só vai saber quem você é quando você estiver em Jerusalém, porque em Jerusalém eles acompanham o seu ministério. É em Jerusalém que eles veem o testemunho. Não é uma igreja independente ou única que você vai uma vez ou outra que vai definir quem você é, porque quem te acompanha é o teu pastor. A Jerusalém te conhece. Então, a partir do momento que você sabe quem você é em Jerusalém, quando você for para a Judeia, Judeia, o que é? Conglomerado dos povos judeus. Quando você for para a Judeia, a exigência da lei não vai te parar. Os fariseus hipócritas não vão te parar. Samaria, terra de gentios, os mundanos e desviados não vão te parar, porque você foi forjado em Jerusalém. As críticas mundanas não vão te parar, porque você foi gerado em Jerusalém. Até os confins da terra, por todo o mundo, diferentes culturas, diferentes costumes. Se você é forjado em Jerusalém, as críticas dos confins da terra não vão te parar, porque na verdade você sabe quem você é, porque a Jerusalém de Deus já afirmou quem você é. Queridos, redobre a sua cabeça, nós estamos chegando
Ele quer te usar em Jerusalém primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo, de forma que as pessoas lá fora estragavam o que estava acontecendo lá dentro. Eles ouviam os barulhos, eles ouviam os gritos fervorosos. Só que é interessante que por um momento eles acham que eles estão bêbados, e por outro momento eles começam a ouvir as suas próprias línguas. Agora eu digo que bêbado consegue falar japonês, francês, italiano, latim, grego. Começa a pensar, tem algo diferente aqui. Talvez para um obreiro que fica em Jerusalém, ele diz assim: pastor, eu não tenho ouvintes. Pregador, eu não tenho quem me ouça. Pois bem, em Atos capítulo 2, eles não precisam ir até os ouvintes vêm até onde eles estão. Eu quero dizer aqui, liberar uma palavra profética só para quem quer fazer a obra de Deus. Quando você achar que você não tem ouvinte, quando você achar que não tem terreno para você semear, para você pregar, para você evangelizar, se você é forjado em Jerusalém, se você honra a sua Jerusalém, na verdade, antes mesmo de você ir para o campo, as pessoas de fora vão vir até você. Sabe por quê? Vão ouvir o barulho. Sabe que esse barulho, a representatividade espiritual, eles vão ver algo diferente acontecendo na sua vida. Essa pessoa é diferente, ele fala diferente, ele age diferente. Por quê? Porque você foi forjado em Jerusalém. Para quem é forjado em Jerusalém, há ouvintes. Deus traz os ouvintes para você. Interessante, queridos e amados irmãos, redobre a sua atenção nessa noite, nessa conclusão da palavra de Deus. Eles ouvem a própria língua. Era festa de Pentecostes, então muitas pessoas de outras regiões se achegaram a Jerusalém para comemorar os Pentecostes. Olha que interessante, a chamada de Jesus para os seus seguidores é: serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para quem honra o chamado em Jerusalém, Deus traz judeu, samaritano e qualquer outra região dos confins da terra até onde você está. Sabe o que eu estou vendo aqui? Deus está restabelecendo, sabe o que? Conexões. Você diz assim: eu não consigo nem sair do campo de Carapicuíba, pregador. Eu não saio nem de Carapicuíba, eu não saio nem do Ariston. Como é que o meu ministério vai crescer? Como é que Deus vai me usar? Se eu só fico no Ariston, se eu só venho para cá. Deus está dizendo: se você honra a sua Jerusalém, Deus traz os de fora e traz para o Ariston, traz para Jerusalém, traz para Carapicuíba, traz para Coab, traz para onde for, mas traz e vai ter ouvintes, vai ter conexões, vai ter pessoas dizendo assim: ele fala diferente, eu entendo a língua dele. Jerusalém não tem curso de teologia. Em Jerusalém a pregação é simples. Deus está dizendo: eles estão falando em línguas estranhas, as pessoas de fora não estão entendendo. Que mistério é esse? Deus está dizendo: para quem é forjado em Jerusalém, do jeito que você prega está bom, porque as pessoas de fora vão entender. Do jeito que você prega está bom, porque o Espírito Santo vai convencer, não é suas palavras, não é por muito falar. É por isso que os ateus, eles leem a Bíblia de capa a capa e não conseguem entender o mistério que nós recebemos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você pegar sua leitura diária bíblica e só ler por ler, nada vai acontecer. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus ler com você, revelar para você, aí até quem não entende português vai entender, porque é mistério de Deus, é mistério do céu. Eles falam em línguas estranhas e pessoas de outras nações começaram a entender. Sabe o que é isso? É honra em Jerusalém, é ser forjado em Jerusalém, é ser lapidado em Jerusalém. Deus não está trazendo essa mensagem à toa nessa noite. Se me trouxe de fora para vir aqui, é porque tem algo especial de Deus que me revelou para trazer esta igreja aqui nesta noite. Eu não brinco de profecia, eu não vim para Carapicuíba de brincadeira, eu vim para ser profeta de Deus. Então eu vou liberar o que Deus está me guiando a dizer. Deus está dizendo que só vai ter preenchimento da glória de Deus para aqueles que souberem andar com o outro, orar com o outro. Agora tem gente que senta com aquele outro irmãozinho que não gosta, não
judaico, irmão. Não dá para mudar, não dá nem para sair. Irmão, você imagina que talvez não dá nem para sair. Talvez é por isso que ninguém saiu do cenário. Então, eu estava abarrotado lá, ninguém conseguia nem se mexer. Deus, cara, chora. Preste atenção nisso. Às vezes Deus aperta a situação, é para você não fugir. Deus aperta a situação para você não fugir, porque Ele sabe que se alargar um pouquinho você foge, se alargar um pouquinho você larga, se alargar um pouquinho você vai para outro ministério. Mas Deus está dizendo: fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, honra Jerusalém. É na Jerusalém que tem pão, é na Jerusalém que tem exortação. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil a gente só querer sair de Jerusalém para pregar lá fora. Lá você ganha alma e vai embora, mas é na Jerusalém que você é exortado, é na Jerusalém que você é instruído, é na Jerusalém que você é guiado, é na Jerusalém que o pastor fala: está fora da doutrina, está fora dos costumes, se acerta, arruma esse negócio aí que está errado. Deus está dizendo: na Jerusalém você pode se machucar, na Jerusalém pode dar vergonha às vezes, mas é na Jerusalém que eu vou te capacitar para você fazer a obra. Olha como Deus honra quem fica em Jerusalém. Simão Pedro, primeira mensagem, 3.000 almas. Simão Pedro, segunda mensagem, 5.000 almas. Simão Pedro, primeira vez indo para a Porta Formosa, depois Jesus ressuscitou, cura. Simão Pedro andando por acolá, visão, cura. Queridos, Atos dos Apóstolos menciona que até os feiticeiros jogavam as suas ofertas, jogavam os livros de magia e feitiçaria e queimavam em praça pública. Eu vou dizer algo aqui: quem pegar vai dar glória. Quem fica em Jerusalém experimenta do avivamento, porque na verdade avivamento não é só gritaria, avivamento não é só rodar. Eu amo rodar, eu amo marchar, eu amo falar em rajada de línguas, mas um verdadeiro avivamento é você ver feiticeiro queimando livro, é você ver ex-drogado virando obreiro, é você ver ex-traficante virando pastor. É porque na verdade quem fica em Jerusalém tem estratégia, quem fica em Jerusalém tem discernimento, quem ficou quem fica em Jerusalém é entendido, porque quem fala não é o obreiro, quem fala não é o pastor, quem fala não é você mesmo, quem fala é o Espírito Santo através da sua boca. Só quem acredita que Deus vai trazer um tempo novo para esse campo, só quem eu vou liberar Jesus. Deus está liberando aqui para o campo, e se o campo de Carapicuíba já é grande, pode preparar os salões, porque vai crescer. Se as carteirinhas não dão trabalho, o pastor Fábio pode preparar, que se for debaixo da ordenança de Deus, vai ter mais carteirinha, porque vai ter mais cooperador, vai ter mais diácono. Só quem acredita, só quem tem conhecimento. Querido, sabe o que é interessante? Quanto mais o calo apertado em Atos dos Apóstolos, mais os seguidores cresciam. Você vê que Pedro é preso, Paulo é preso, Estevão é morto, mas a mensagem do caminho continua crescendo. Mas a mensagem levantou, Deus está dizendo: vai vir momento de aperto, sim, vai vir momento de tribulação, sim, mas enquanto eles vão estar achando que vai parar, na verdade só vai crescer, na verdade só vai frutificar, na verdade só vai aumentar, porque na verdade é nas dores que Deus dá crescimento, é nas batalhas que Deus dá cor. Levanta a sua mão que eu vou finalizar. Deus, eu declaro que no nome de Jesus Cristo, aonde há um irmão aqui que tem coragem de ficar em Jerusalém, de honrar a Jerusalém, de servir em Jerusalém, que o Senhor envie, que o Senhor dê crescimento, que o Senhor dê ministério. Eu vejo jovens aqui sendo levantados como missionários. Eu vejo aqui na visão da dimensão espiritual adultos, homens, mulheres que já desencanaram no ministério, disseram: eu não tenho chamada, o meu negócio é ser membro mesmo. Está dizendo: prepara, começa a abrir a Bíblia, começa a abrir a Bíblia, e vai ter
ler a Bíblia, porque vai ser trabalho em igreja. Trabalho em igreja, vai se forjar. Só quem acredita que Deus vai dizer uma unção diferenciada. Em Jerusalém, vou estar um tempinho, se capacita em Jerusalém. Você está na Jerusalém agora, meu filho. Você está na Jerusalém agora, meu filho. Não se pode com quem está do seu lado. Esquece os problemas lá de fora. Esquece as contas. Você veio para o Senado. Você veio para a sinagoga. Você veio para Jerusalém. Só foca em Jesus, vai. Só foca em Jesus, vai. Só foca na promessa. Na promessa. É novo. É da sonho para lá. Vou gravar. 30 segundos para você. Forjar na Jerusalém, 30, 29, 28, 27, 24, eu quero ouvir. Você está no cenáculo de Deus, você está na Jerusalém de Deus, você não veio aqui de papo furado, você não veio aqui na pegadão, você veio ser cheio, você veio ser forjado. Vai entendendo, tem 15 segundos ainda. Vai orando, irmão, vai orando em espírito, porque na verdade esse é o momento sublime que Deus preparou para a sua vida, para fazer divisões do seu ministério. Vai, 10 segundos, vai, 10, 9, vai, começa a orar, 8, 7, 6, começa a se forjar. Você está em Jerusalém, meu filho, você está debaixo da promessa, você está na obediência, 5, vai, eu estou sentindo. Vai, começa a falar em mistérios, começa a falar em línguas hoje, vai, 2, 1, olha agora aí, olha agora. Jerusalém não é ponto de encontro, Jerusalém é lugar de crescimento. Jerusalém não é ponto de encontro, Jerusalém é lugar de crescimento. Jerusalém não é lugar para tirar selfie, Jerusalém é para ser forjado. Jerusalém não é para criticar quem está pregando ou quem foi levantado ao obreiro. Jerusalém é para ser forjado, é para crescer, é para multiplicar, é para frutificar. Eu declaro agora que no nome de Jesus Cristo vai acabar esse negócio de ciumeira, esse negócio de inveja ministerial. Você vai orar por quem está pregando, você vai orar por quem está servindo, você vai orar por um pastor dessa igreja, você vai orar por quem está cantando, você vai orar. Eu declaro que há um novo tempo, há um tempo de união, há um tempo de crescimento, porque a união gera força. Você acredita nisso? Então um aplauso a Jesus.